presta atenção aqui numa coisa. Lá em 2012, quando eu fui fazer a minha primeira entrevista oficial numa empresa, que carteira assinada, enfim. Quando eu fui fazer a minha entrevista naquela multinacional que me possibilitou, depois de muito tempo, ser líder, liderar um time, um cargo de confiança, quando eu fui fazer entrevista nessa empresa, eu fui pesquisar um pouco sobre ela. Eu entrei no site ali no mesmo dia mesmo, no dia da entrevista. O que essa empresa faz? Site dessa empresa. Procurei ali e eu não encontrei grandes coisas. Eu encontrei um site, mas que tinha uma linguagem muito diferente daquilo que eu estava acostumada. Era um site em português, mas tinha muitas palavras em inglês. E eu não entendia aquilo do que se tratava. Era uma empresa focada em networking, com controle de budget. O que é isso? Né? Na minha época, com 19 anos, uma que eu não falava inglês e outra que eu não entendia. Mas mesmo assim eu fui pra entrevista. Eu consegui pegar um mínimo, assim, algumas palavras-chave, evento, o nome de um evento, alguma coisa assim. Eu consegui pegar algumas palavras-chave e fui pra essa entrevista. Chegando nessa entrevista, a entrevistadora me fez algumas perguntas, ou entre elas, quais eram as minhas habilidades, se eu já tinha experiência em vendas, se eu já tinha experiência em comunicação, se eu sabia do que se tratava e qual que era o mercado da empresa, o nicho da empresa, com o que ela trabalhava. Eu fui muito honesta em falar que eu não tinha o conhecimento, porém eu fui buscar informação e encontrei algumas palavras que eu desconhecia, porém eu encontrei muitas outras que fez sentido na minha cabeça. Por exemplo, é uma empresa de eventos, nós construímos relações, nós construímos oportunidades. Isso daí eu entendi e aí eu passei para ela aquilo que eu havia entendido. Eu tive a oportunidade de responder e de conseguir aquela vaga por demonstrar interesse, por saber me comunicar, por saber falar. Eu acabei de sair de uma reunião no qual uma amiga me contou uma história que ela foi fazer uma entrevista, que uma pessoa próxima a ela foi fazer entrevista, algo do tipo, mas enfim, não importa muito o como, mas eu vim aqui contar pra vocês o quê. A pessoa foi fazer essa entrevista e ela não tinha pesquisado nada sobre a empresa, ela não sabia do que se tratava, ela nunca tinha visto um Instagram da empresa, nada. E aí eu te pergunto, qual é a chance hoje, na era da informação, você tem informação na palma da tua mão, com o seu celular, custa entrar no Instagram da empresa, porque você fica rolando scroll aqui desse seu feed infinito o tempo todo. Então, é uma dica pra você, se você for fazer a sua entrevista, se principalmente você estiver entrando nesse mundo de fazer entrevista, nesse mundo de primeiras entrevistas, primeiros empregos, pesquise um pouquinho, nem que seja um pouquinho, sobre a empresa que você vai fazer entrevista. Demonstre um pouquinho de interesse naquilo que você está buscando. E na minha época eu não tive ajuda para entender sobre como fazer, como falar, como me relacionar, como me comunicar, como me portar, onde que eu enfio as minhas mãos na hora da entrevista, porque a gente vai ficar nervoso, principalmente se você tiver nesse processo dos primeiros, primeiro emprego, primeira entrevista, primeiro tudo. E é por isso que a Nação Correria tá aqui. Nós criamos um programa para te incentivar, para te estruturar emocionalmente, para que você consiga essas oportunidades de uma forma muito mais fácil, muito mais simplificada do que foi comigo.